Olá pessoal, a gente vai falar sobre os conceitos de contribuinte legal, programa de retomada fiscal e também do que se trata a transação tributária. Então, primeiramente, o que é o contribuinte legal? Qual o conceito de contribuinte legal? Contribuinte legal é a denominação dada ao novo sistema de negociações de débitos da União Federal, criado pela Lei 13.988 de 2020, que é a Lei do Contribuinte Legal, cujo objetivo é permitir que a Fazenda Nacional e os seus devedores formalizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária. Sendo assim, contribuinte legal é a denominação dada a um sistema criado através da medida provisória 899 de 2019, convertida na Lei 13.988 de 2020, que traz um novo sistema de negociações destinado à resolução de litígios entre os contribuintes e a Fazenda Pública. Não só contribuintes, mas todos aqueles devedores da Fazenda Nacional. Por quê? Porque a lei fala que se tratam de negociações de débitos tributários ou não tributários. Desse modo, quaisquer débitos que estejam em aberto do contribuinte com a Fazenda Pública poderão ser objeto de negociação através da lei do contribuinte legal, através desse sistema denominado contribuinte legal. E o que é o Programa de Retomada Fiscal? O Programa de Retomada Fiscal foi criado pela Portaria PGFN número 21562 de 2020 e vem consolidar o sistema de negociações da lei do contribuinte legal, ou seja, todas aquelas negociações que foram instituídas através da lei do contribuinte legal receberam uma norma regulamentar específica, que foi denominada pela Fazenda Pública de Programa de Retomada Fiscal. Então, essa portaria editada pela PGFN, ela tem por objetivo consolidar o sistema de negociações criado pela lei do contribuinte legal e regulamentado pelas diversas portarias já editadas e reeditadas pela Fazenda Nacional, e tem como objetivo declarado estimular a conformidade fiscal relativa aos débitos inscritos em dívida ativa da União, permitindo a retomada da atividade produtiva após os efeitos da pandemia causada pelo coronavírus. Então, nesse aspecto, esse programa de retomada fiscal nada mais é do que um sistema que vem consolidar aquele sistema já criado pela Lei 13.988. Com base na Lei 13.988, foi que a PGFN editou diversas portarias, objetivando regulamentar diversas modalidades de transação que podem ser aplicadas aos débitos dos contribuintes, de forma a procurar facilitar a compreensão, para facilitar a identificação das modalidades de renegociação que poderão ser feitas. A Fazenda Nacional editou essa portaria 21562, em que ela abrange todas as modalidades disponíveis para negociação. Trata-se, portanto, de uma norma referência, em que estão dispostas todas as espécies de negociação disponíveis no âmbito da PGFN, ou seja, este programa de retomada fiscal, ele abrange somente as negociações no âmbito da PGFN, ainda que haja outras negociações disponíveis, ou possa haver outras negociações disponíveis no âmbito também da Receita Federal do Brasil. Bom, e a transação tributária vem a ser o quê? A transação tributária é uma nova forma de o fisco e seus devedores resolverem seus litígios envolvendo a exigência de créditos tributários e outras espécies de créditos cuja responsabilidade pela cobrança seja da Fazenda Pública. Dessa maneira, a transação tributária é uma nova modalidade criada com base no Código Tributário Nacional, editado lá nos idos da década de 60 e que dependia de uma norma complementar para poder entrar em vigor. A transação tributária, portanto, já estava prevista no Código Tributário Nacional e vinha aguardando regulamentação desde aquela época, ou seja, depois de mais de 50 anos, é que a Fazenda resolveu regulamentar a transação tributária. De tal maneira, o Instituto da Transação Tributária pode ser considerado como uma espécie de avanço na relação entre o fisco e o contribuinte, na medida em que passa a permitir a existência de diálogo entre as partes, o que pode proporcionar uma maior flexibilidade nas negociações, permitindo assim a realização de acordos que facilitem o pagamento de débitos tributários e não tributários.
E a transação tributária pode ser considerada uma estratégia de administração do passivo fiscal? Na medida em que a transação tributária possa parecer ser, à primeira vista, uma espécie de benefício para aquele contribuinte que se encontra em débito com a Fazenda Pública, parecendo se tratar de uma solução para os contribuintes resolverem os seus problemas com a Fazenda, ela deve ser avaliada se pode ser considerada como uma estratégia de administração do passivo fiscal favorável. Isso porque, diante de uma situação de crise, qualquer oferta que traga alguma espécie de redução ou facilitação para o pagamento de alguma dívida pode parecer sempre vantajosa. No entanto, devem ser avaliados os diversos critérios exigidos e as condições impostas para que essa negociação seja feita com segurança e, no futuro, mantida. É o que a gente vai avaliar na próxima apresentação. Será que a transação tributária pode ser considerada uma estratégia de administração favorável? Fica com a gente.